Neste vídeo, a gente vai falar de um assunto fascinante. Como lá na Europa Oriental, a fé não é só uma questão de crença pessoal, sabe? Não mesmo. Ela é uma força geopolítica e das grandes. Uma força que define nações, que literalmente desenha fronteiras e que cria alianças internacionais de um jeito que, olha, pode surpreender muita gente. Pois é, a ideia central da nossa conversa de hoje é justamente essa. A gente vai mergulhar fundo para entender como essa mistura, essa fusão quase total entre fé e identidade nacional acaba definindo o mapa geopolítico da Europa Oriental hoje em dia. É, no fundo, uma história sobre poder, sobre identidade e, claro, sobre sobrevivência. Beleza, então vamos lá. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos dar uma olhada nos dois grandes blocos cristãos que dividem a região. Depois a gente foca na Ucrânia, um caso onde a religião virou questão de segurança nacional. Daí partimos para os Balcãs, que é aquele mosaico de conflitos que todo mundo conhece. Também vamos falar de um fator novo nesse jogo, o evangelicalismo. E para fechar, vamos entender por que, afinal, tudo isso importa tanto. Bom, para começar a entender essa história toda, a gente precisa ter uma coisa bem clara na cabeça. A Europa Oriental, de modo geral, está dividida em dois blocos geopolíticos gigantes. E o que define esses blocos é a fé cristã. De um lado, a gente tem o mundo ortodoxo e do outro, o mundo católico. E olha, a diferença entre os dois é gritante, é dia e noite. De um lado está o bloco ortodoxo, que geralmente pende para o lado da Rússia. Nesses países, a igreja é mais do que religião, ela é a guardiã da identidade nacional, sabe? Uma espécie de contrapeso cultural e político ao Ocidente. Já do outro lado, a gente tem o bloco católico. Pensa aí na Polônia, na Lituânia, eles estão alinhados com a União Europeia, com os Estados Unidos, e para eles, a fé católica foi uma arma de resistência contra o domínio soviético e hoje funciona como uma ponte para os valores da Europa Ocidental. E para a gente entender de verdade o tamanho da influência russa nessa história, tem um conceito que é fundamental, a ideia de Terceira Roma. Basicamente, Moscou se enxerga como a sucessora, tanto histórica quanto espiritual, dos antigos impérios de Roma e de Bizâncio, de Constantinopla. Isso não é só uma ideia poética tirada de um livro de história, não. É uma doutrina geopolítica muito atual que o Kremlin usa para justificar seu papel de protetor do mundo ortodoxo, de países como a Sérvia e a Geórgia. E olha só que exemplo perfeito para ilustrar essa fusão. Em lugares como a Grécia, a ideia era que para ser verdadeiramente grego, você tem que ser um cristão ortodoxo. É uma coisa inseparável da outra. E o que acontece? Essa união, essa cola entre identidade nacional e religião cria uma barreira cultural gigantesca contra qualquer influência de fora, o que acaba, claro, fortalecendo ainda mais esse bloco geopolítico. Agora, vamos mudar o foco para o exemplo mais dramático, mais urgente de tudo isso hoje, a Ucrânia. Porque lá, a briga pela independência religiosa não é só uma discussão entre padres e bispos, de jeito nenhum. É uma frente de batalha real, uma peça absolutamente crucial na guerra pela própria soberania do país. E tem uma palavra-chave para a gente entender o que está acontecendo lá: autocefaria. Parece complicado, mas a ideia é simples. Significa independência eclesiástica. Ou seja, a igreja local não responde a mais ninguém de fora. E para a Ucrânia, conseguir isso, ter uma igreja livre do controle de Moscou, é tão importante quanto defender suas fronteiras. É uma verdadeira declaração de independência, tanto espiritual quanto política. É só a gente olhar a linha do tempo para ver como a parte religiosa e a militar andam de mãos dadas. Olha só, em 2019, a Igreja Ortodoxa da Ucrânia consegue, finalmente, sua independência oficial de Moscou. Aí, em 2022, vem a invasão em larga escala. A partir daí, a igreja, que ainda era ligada a Moscou, passa a ser vista abertamente como um braço do agressor. E a coisa aperta tanto que agora, em 2024, o governo ucraniano já está discutindo proibir essa igreja de vez, alegando que é uma ameaça à segurança nacional. Impressionante, né? Ok, saindo da Ucrânia, vamos viajar para outra região que é um verdadeiro caldeirão de culturas e de conflitos, os Balcãs. A diferença é que, se na Ucrânia a gente vê uma briga dentro do mundo ortodoxo, nos Balcãs a religião funciona historicamente como uma grande linha que separa os diferentes grupos étnicos. Essa tabela aqui deixa o cenário bem claro. A gente tem de um lado os croatas, que são católicos e olham para o Ocidente. Do outro, os sérvios, ortodoxos e com uma aliança histórica com a Rússia. E no meio, os bósnios, de maioria muçulmana. É importante dizer, as guerras terríveis dos anos 90 não inventaram essas diferenças, mas elas com certeza transformaram essas linhas em muros, cimentaram essas divisões.
A religião virou a identidade política principal por lá. E o caso da Sérvia é um exemplo perfeito disso. Depois de tudo que aconteceu nas guerras, o país se agarrou na fé ortodoxa como uma base para reconstruir sua identidade nacional. A religião virou um símbolo de resistência em duas frentes: contra a herança histórica do Império Otomano e, ao mesmo tempo, contra o que eles veem como a pressão do Ocidente hoje. E isso, claro, só serviu para aproximá-los ainda mais da Rússia. Mas olha só, esse cenário não é congelado no tempo, não. Tem uma força religiosa nova entrando em campo e que está desafiando esse modelo tradicional de igreja colada com o Estado. Estamos falando da evangelização. E ele mexe com o tabuleiro por um motivo bem específico. A grande diferença é essa aqui. A identidade evangélica não é nacional, ela é transcultural. Ela não pertence a um país. Então, diferente da ortodoxia na Rússia ou do catolicismo na Polônia, ser evangélico não te amarra a uma identidade nacional. E por causa disso, em países onde a fé e a nação são uma coisa só, como a Rússia ou a Grécia, se converter ao evangelicalismo pode ser visto quase como uma traição. Como se a pessoa estivesse abandonando sua herança. E isso, claro, gera uma desconfiança enorme e bagunça todo o modelo que já existia. E olha que interessante, a gente está vendo uma consequência totalmente inesperada dos conflitos recentes. A migração de milhões de refugiados ucranianos, muitos deles evangélicos, para países como a Polônia, por exemplo, acabou revitalizando e fortalecendo as pequenas comunidades evangélicas que já existiam por lá. O resultado é a criação de redes de ajuda, de solidariedade que ultrapassam fronteiras e que funcionam totalmente por fora do controle dos governos e das igrejas tradicionais. Certo. Depois de passar por tudo isso, a gente chega na pergunta final. E daí? Qual é a grande lição? Por que é tão importante a gente entender essa relação tão próxima entre fé e poder na Europa Oriental? A mensagem principal é esta: não dá para entender as alianças, as tensões e os conflitos na Europa Oriental se a gente ignorar o fator religioso. Simplesmente não dá. A religião ali não é só um detalhe no fundo do cenário. Ela é, muitas vezes, o próprio roteiro da peça. A divisão leste-oeste, a guerra na Ucrânia, tudo, absolutamente tudo, tem uma dimensão religiosa muito forte. A chave para entender a região é sacar essa fusão entre fé e nação. E isso tudo nos deixa com a pergunta para o futuro, né? Essas fronteiras da fé, elas vão ficar ainda mais rígidas, mais duras e acabar gerando mais conflito? Ou será que essas novas forças que a gente viu, como a migração, as novas identidades, vão começar a borrar essas linhas antigas? É uma pergunta que, com certeza, vai definir o futuro da paz e da estabilidade naquela parte do mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Thank you.